Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos acessar pela internet também, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Deixamos aí o nosso telefone, o nosso e-mail para contato com vocês. Colaborações, opiniões, críticas. A gente quer ouvir você sobre a programação da TV Comunitária. Mais uma vez, nós estamos entrevistando o professor José Carlos de Assis, escritor, jornalista e economista. Professor, fizemos várias entrevistas aqui no ano de 2018, agora estamos no início de 2019, já passado uma semana do governo Bolsonaro. Quais são as suas primeiras impressões desse novo governo? Olha, Moisés, nenhuma surpresa. A gente já sabia que um governo que não tinha programa, que não tinha plano, que não tinha noção de planejamento, que não tinha estratégia, seria um governo cheio de contradições. Essa primeira semana já revelou um conjunto de contradições importantes, porque já se trata de medidas que estão sendo tomadas ou encaminhadas, e, portanto, não é mais uma questão só de contradições verbais, né? Então, isso era de esperar. Por quê? O Bolsonaro o Bolsonaro não estava nem querendo ser presidente da República. Eu falei isso num programa anterior. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, confidenciou a um amigo meu o seguinte: olha, o meu pai não quer ser presidente agora, ele quer ser o chefe da oposição, ele quer ser o chefe da direita, da extrema-direita. Isso é que ele quer ser. Foi uma surpresa para ele. A vitória do Bolsonaro foi uma surpresa, inclusive, para ele. Então, não tinha nada preparado. Está se revelando aí, quer dizer, a equipe de governo é a mais heterogênea possível. Quer dizer, a única coisa que une essa equipe de governo é a noção de ter que ter uma posição direitista. Mas isso não faz política econômica, isso não faz política industrial, isso não faz política de exportação, nada disso. Quer dizer, isso é um estado de ânimo de pessoas que são, né, convertidas à ideologia de extrema-direita, porque ele acha que também vai acabar a ideologia de esquerda, e fica a ideologia de extrema-direita. Agora, professor, se a gente concorda ou não, se o filho do Bolsonaro estava correto, se ele estava falando a verdade, que o presidente não queria ser presidente, por mais que fosse candidato, pelo menos vamos analisar então por parte. A equipe econômica do super-ministro Paulo Guedes tem uma unidade, não tem? Ele escolheu o chefe dos bancos, ele escolheu os secretários que antigamente eram ministros, indústria, isso, aquilo, outro. Você acha que a equipe do Paulo Guedes não tem uma unidade no sentido de fazer uma política neoliberal? Não, eles são todos neoliberais, mas uma coisa é você ser neoliberal, né, em termos assim de ideologia, e outra coisa é você praticar o neoliberalismo, porque é contraditório. Quer dizer, a questão central deles qual é que é? Previdência social. Poxa, isso aí é um vespeiro. É muito difícil você conduzir a Previdência Social brasileira no estilo chileno, porque aqui, bem ou mal, ainda é uma democracia. Então, no Chile podia fazer, porque era debaixo da ditadura do Pinochet. Aqui não, vai ter que discutir de uma forma ou de outra, vai ter que discutir no Senado, vai ter que discutir na Câmara. Então, não adianta você juntar pessoas ideologicamente afinadas numa mesma direção. Não adianta nada, porque na hora de chegar à prática, o cara propõe uma coisa, o outro cara não é bem assim. E o Congresso vai ter que ser ouvido, todo mundo. Tem uma tramitação, não é isso? Claro que tem uma tramitação. E as pessoas, quer dizer, mesmo sendo ideologicamente de extrema-direita ou ideologicamente neoliberais, elas tendem a tomar posições individuais, porque é assim que acontece em todo governo. Quer dizer, quando você tem um programa de governo anterior, quer dizer, uma coisa bem estruturada, para dizer para onde que vai, o que são os passos fundamentais, é uma coisa. Quando não tem isso, vai se fazer pelo caminho. E no caminho vão aparecer as contradições, quer dizer, que já estão aparecendo, quer dizer, em várias coisas, né? Então, mas sob o ponto de vista, vamos então especificar mais, sob o ponto da Previdência Social, eles estão dizendo que
vão fazer em fevereiro, vão lançar em fevereiro, daqui a pouco vão apresentar, mas o debate vai acontecer em fevereiro, etc., tal, quando o Congresso for tomar posse, e que eles vão fazer um sistema de capitalização onde os próprios segurados, eles fariam uma poupança, um mecanismo de investimento para financiar a sua própria aposentadoria. Essa política que você indicou aí, parecida ou igual a do Chile, tende a dar certo ou não dá? Mas se você fizer um sistema de capitalização puro, começar por ele agora e aplicar a todo mundo, você quebra outra previdência. Aí sim, quebra mesmo. Você quebra a previdência comum, a previdência do INSS, porque essa não é de capitalização, né? Essa é de bases correntes, quer dizer. E aí existe nisso uma coisa fundamental para a sociedade, quer dizer, porque o plano em bases correntes, quer dizer, uma geração paga, a geração mais nova paga pela geração antiga, né, que se aposentou, é um sistema de fraternidade, é um sistema de solidariedade social, é uma coisa espetacular. Isso deve ter sido inventado por Bismarck no século XIX. E o cara achar que vai mudar isso de uma hora para outra, sem mais nem menos, ele vai ter, e a questão da transição? Você sair desse sistema para um outro. Porque se for uma transição muito demorada, não tem nenhum efeito para o governo dele. Não vai haver efeito de fazer economizar, de não sei o quê, melhorar o orçamento. Não existe nenhum. Só se você, para ter feito o orçamento, você tinha que acabar com a previdência em base corrente. Você não pode fazer isso. Você está dizendo que eles têm, de certa forma, o discurso vai num caminho, mas a realidade, para ser transformada, acaba criando uma sinuca de bico, né? Onde eles não têm como sair muito. Vai ficar nesse debate e depois que for para os deputados, e os deputados, 2 anos depois, têm eleição para prefeito, eles vão ter que levar isso em conta, né? Olha, até do ponto de vista familiar dos deputados, você está entendendo? Previdência é uma coisa que mexe com as famílias. O cara não pode vender a previdência social para fundos privados, que é o objetivo da capitalização, sem consequência política. É claro que vai ter. A mulher do cara vai falar, os filhos do cara vão falar. Pode surgir greve, né? Claro, evidente que vai surgir, porque isso aí pode surgir mesmo. Exemplo da França, né? Não, e aqui é o seguinte, os movimentos de oposição à Temer foram muito fracos, né? Porque também as temáticas eram muito fracas, era muito indireta, quer dizer, a reforma do trabalho, da legislação do trabalho, era uma coisa importante para os trabalhadores, mas sobretudo para os trabalhadores da ativa. Não estava envolvida a sociedade inteira nisso, quer dizer, para que se envolvesse, o cara tinha que fazer, né, contornar todo um raciocínio para dizer que a reforma era ruim. Agora não, agora é direto, E tinha um componente político, não sei se você concorda, professor, que era um horizonte da eleição de 18. Então, o pessoal critica e tal, mas vamos para 18 e tal, etc. 18 já passou. Acabou. Agora a eleição nacional é daqui a 4 anos. Tem eleição municipal só. Então, tende os movimentos serem mais profundos, não é isso? Ô Moisés, quando o cara está ali com 25, 30 anos, a preocupação dele é como é que vai deixar a família. Ele próprio. Você tem 2 categorias de pessoas fragilizadas. Primeiro, os desempregados e subempregados, que é praticamente 1/3 da população brasileira. Depois, é o cara que, bem ou mal, acumulou na Previdência Social há alguns anos, né, tem perspectiva de se aposentar, né, e vai se colocar numa posição dele e dos filhos dele não ter aposentadoria normal, a nossa aposentadoria, do INSS. Ela é muito fraca, mas é a que temos, né, e ela atende o interesse de muitas pessoas, sobretudo os pobres. Como é que achar que isso vai ficar de graça? Não, vai ter mobilização social fortíssima em torno disso. E o Congresso Nacional vai ter que se mobilizar, porque não adianta dizer que ele não tem maioria absoluta do Congresso para mudar isso, né? Vai ter que ter negociação e só mesmo... E eles, inclusive, decidiram, né, o PSL, que é o partido do presidente aí, decidiu apoiar o cara do DEM, né, para manter na Câmara. Eles estavam vacilantes e tal, mas eles não têm muita alternativa parlamentar também, né? Não, e vai ter. Por mais que eles façam uma crítica meio de boca para fora sobre a prática política, né, mas é nela que tem que ser trabalhada a discussão. E aí é o seguinte, o presidente da Câmara não manda na Câmara.
O presidente da Câmara vai orientar as discussões, mas ele não manda na Câmara. Quer dizer, na hora de decidir essa questão, vai ser decidido pela aplicação do próprio regimento da Câmara. Não, e por pessoas, por deputados e por senadores, quer dizer, individuais. Eles vão votar. Porque não tem como você fechar a questão em torno disso, que é uma questão de consciência. Então, é uma ilusão. Não vai acontecer, não. O único lado, você tem razão, quer dizer, o único lado que você podia dizer que tem alguma coerência no governo é na economia, mas pelo simples fato de que o Paulo Guedes nomeou todo mundo que ele quis, e que de origem neoliberal. Quer dizer, quando o cara diz que vai acabar com ideologias, é uma brincadeira, quer dizer. Isso é uma boa crítica, professor. E além do mais, ele dizia o seguinte, não, esquemas políticos e tal. Esses esquemas políticos são neoliberais e são dos empresários, que também exercem uma política. A CNT, por exemplo, né, Confederação Nacional do Transporte, está aí dizendo o que tem que ser feito, etc. E nego está, pelo menos no discurso, tentando aplicar e tal. Isso é uma falsidade dessa narrativa, né? Dizer agora, que isso não tem a ver com ideologia. Com política, ideologia. Não, as coisas fantásticas, acabar com o comunismo, acabar com o socialismo. O cara não sabe que o socialismo tem 300 anos. O socialismo é uma utopia. O socialismo nunca chegou a ser uma realidade prática. Né? E o comunismo muito menos. Muito menos o comunismo. O comunismo nunca houve em canto nenhum. Então eles estão esbravejando ou fazendo luta de espada contra uma coisa que não existe. Objetivo. Isso representa uma manipulação. Exatamente. Porque é manipular as consciências em cima de uma coisa falsa. É claro. Não, você vê, você teve algumas decisões, né, que estão sendo encaminhadas, né? Todas elas do tipo ideológico. Elas não são decisões práticas, não são decisões de interesse comum. Uma crise dessa que nós estamos vivendo, de desemprego, né, em mais de um terço da sociedade está ou desempregada absolutamente, ou quase desempregada, ou subempregada. Numa situação dessa, nesse início de governo, não tem uma única palavra em termos de indicar um programa contra o desemprego. Nada, 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 nada. É nulo. O povo não existe para esse governo. Essa que é a verdade. Isso. Ele disse que o que é muito difícil não é viver a vida do povo, e sim ser empresário. Né? Ele fez uma indicação. Essa sim. E também pegou o salário mínimo e tirou R$12 de um salário que já estava negociado lá no orçamento. Então, ele quis marcar bem qual é o lado que ele está. Qual é o lado que ele está, exatamente. Então, isso é Paulo Guedes, obviamente. Quer dizer, não foi mais ninguém. Então, para você ver o que professor, e se a gente... Vamos falar, então, sobre essa questão dos bancos. O senhor é um crítico um crítico feroz dessa questão do rentismo, etc. Tal. Como é que o senhor viu a indicação dos presidentes dos bancos Caixa, Banco do Brasil, BNDES, foi para a mão do Lisboa, né? E do Levi, né? Levi. E o Levi disse que vão se concentrar nas pequenas e médias empresas, etc. Tal. O senhor que já foi assessor, inclusive, do BNDES, como é que o senhor analisa esse cenário inicial? Ô, Moisés, para uma economia que está em depressão, que é o caso brasileiro, você tem que ter uma política expansiva pelo lado fiscal e pelo lado monetário. Fiscal, o que é? Você tem que gastar muito. Monetário, o que é? Você tem que expandir a moeda. Este governo está fazendo exatamente o oposto. Ele está fazendo contração no sistema fiscal e está fazendo contração no sistema bancário. Ele está levando, no caso dos bancos, no caso do BNDES, inclusive seguindo uma linha que já vinha pelo Temer, que era você devolver dinheiro do BNDES ao Tesouro, o que é um absurdo. O BNDES empresta às empresas. É fundamental emprestar Parece que o governo não tem objetivo. Não, eu não preciso desse dinheiro. É um troço maluco, pô. Um banco que é de desenvolvimento, não saber onde que vai fazer com o dinheiro. Mesma coisa está fazendo com a Caixa, mesma coisa está fazendo com o Banco do Brasil. Devolvendo dinheiro ao
Tesouro. Eu não sei Para se... eles entregarem aos bancos. Exatamente, é claro que vai dar isso. Eu não vejo protesto dos empresários, isso é que é fantástico, dos empresários reais. Não é dos empresários financeiros, não. É só o mercado que fala, o mercado financeiro. Não tem nada, quer dizer, os empresários do setor produtivo aceitam isso sem discussão. Por ideologia. Por e ideologia. Dizem que não tem que ter ideologia. Exatamente. Não pode ter ideologia. Agora, Moisés, eu acho que o importante é o seguinte, para frente, quer dizer, o que vai acontecer nesse troço aí, do meu ponto de vista. Primeiro é o seguinte, essas condições vão se agudizar. A economia vai, que já está ruim, quer dizer, já está com um acúmulo de queda de 8% nos últimos 3 anos, ela vai continuar caindo e agora ela vai contrair para valer. Eu acho que nós vamos ter quedas de 2%, 3% do PIB, em cima de uma queda acumulada de 8%. Vai ser uma tragédia nacional. Não, então eu acho o seguinte, este governo, que não começou ainda direito, já fracassou. Os militares têm a responsabilidade agora de dar um curso diferente à questão econômica. Isso significa o seguinte, eles têm que entrar para valer em conflito com Paulo Guedes. Não tem outro. Quer dizer, o Paulo Guedes tem que ser removido. E tem que se tentar aí colocar na economia e dividir a economia como era antes, que não tem sentido nenhum você ter planejamento e fazenda no mesmo ministério. Fazenda é caixa, é pagar, receber. Né? Planejamento é um planejamento de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Quer dizer, é fundamental que um faça uma coisa, tem uma função e outro tem outra função. O senhor está querendo dizer que há um conflito, inclusive, da narrativa, né? Porque se você planejamento, e eles falam o meu Brasil, o Brasil brasileiro, o nosso Brasil, retomar o nosso Brasil e tal, esse Brasil, que na narrativa, tem que ser um país que ande pelas suas próprias pernas, se desenvolva e tal. Qual é o financiamento para isso? Entregando o dinheiro dos bancos. Não, você tem que eliminar o besterol neoliberal que está aí, que o Estado não pode gastar, não pode ter déficit, não pode ter dívida. Isso tudo é uma bobagem. Economia em recessão pode gastar muito, pode ter déficit sim, porque, na verdade, na medida que ela faz um déficit, a economia retoma e a receita aumenta e o déficit acaba. Então, essa é a experiência histórica. É a experiência histórica científica. E todos os enfrentamentos que foram feitos de grandes depressões ao longo das décadas, a partir de 1930 do século passado. Dê uns exemplos para o nosso telespectador. O New Deal nos Estados Unidos, quer dizer, a recuperação americana foi uma coisa brilhante, a partir de uma política de expansão do gasto público e até certo ponto, da moeda. Né? Então, a Alemanha já do Hitler, porque o Hitler tinha, quer dizer, foi um algoz de uma grande parte da humanidade, mas a economia alemã foi muito bem. Foi feita foi manejada pelo Hjalmar Schacht e foi na base do gasto público deficitário. Depois acaba, a receita aumenta, porque a economia entra em ritmo de cruzeiro. Então, acaba o déficit público. Né? Você pode até pagar um pedaço da dívida pública, porque quando chega em determinado momento em que a economia já está acelerada, você tem que parar com a dívida, parar com o aumento da dívida, parar com o déficit e reduzir o gasto público. Né? Isso você tem que fazer, para não dar inflação. Mas até que você chegue a esse ponto da restrição inflacionária, você tem que gastar muito. Muito, não é gastar pouco, não, é gastar muito. Agora, gastar no sistema produtivo, não é enterrar dinheiro no sistema financeiro para encher os bolsos dos financistas e dos banqueiros. Como o senhor disse aqui no último programa, o projeto Cidade Cidadã, certo? Um projeto de expansão do pleno emprego, exatamente, do emprego, né, para ser o pleno emprego, etc., que é uma coisa que vai fazer a economia girar e tal, e desenvolver, e inclusive trazer impostos para o governo. Exatamente, é isso? Exatamente. O que eu acho importante é o seguinte, não desesperar não, porque essa coisa aí vai afundar, e a única coisa que a gente deveria esperar é que os militares acordem. Eles não podem ficar... Uma coisa é o seguinte, é você fazer uma ditadura de 20 anos, mas com a economia lá em cima.
Outra coisa é você fazer uma suposta democracia e enterrar a economia brasileira, aumentar estupidamente o desemprego, aumentar estupidamente o subemprego. Né? A pobreza, não tem política de ciência e tecnologia, não tem nada, não tem política nenhuma. O cara diz assim, não, o Ministério acabou de... Foram nomeados os ministros para quê? Você tinha a ala dos militares e tinha a outra ala. A outra ala é toda ela ideológica, toda. Os militares também, porque os militares são ideológicos. Né? Esses que estão no governo. Agora, o fato é o seguinte, eles também, na bagagem ideológica deles está a ideia da nação, a ideia da ampliação do produto interno bruto, a ideia de reduzir o desemprego, está na cabeça dos militares, a não ser que eles fossem militares loucos, mas está na cabeça deles. Então, o senhor acredita, o senhor chegou a esposar essa tese aqui no último papo nosso, que é que o senhor espera que se resgate desse segmento militar que está no governo, essa visão do país-nação, do desenvolvimento e tal. Inclusive, o senhor citou aqui no último debate que eles estão em ministérios estratégicos, como da infraestrutura, etc., que tem que fazer a máquina girar. Exatamente. Sem dinheiro não vai acontecer isso. Claro. Então, você espera que essa política neoliberal, ao tentar ser praticada, vá se chocar com essa visão. Exatamente. E isso vai criar vai ter um conflito. Uma outra... É inevitável, esse conflito é inevitável. É inevitável esse conflito. Agora, o senhor também disse aqui, porque a gente está caminhando para o encerramento, o senhor já deu essa avaliação sobre esses primeiros dias aí, primeira semana e alguns dias e tal do governo Bolsonaro, que os movimentos sociais, as pessoas progressistas e tal, têm que acreditar que essa maré vai ter que mudar na medida que todo mundo participe. É claro. E que o senhor tem trabalhado no sentido de conscientização de vários segmentos. Tem o site ainda, frentepelasoberania.com? Tem. Frentepelasoberania.com. Mas aí uma coisa importante, Moisés, é que a situação de miséria realmente, de pobreza, está tão disseminada, que nós começamos a discutir aquele projeto Cidade Cidadã, que é um projeto que você faz, o governo garantir emprego e pegar essa mão de obra e aplicar na regeneração das favelas. Apesar, começamos a discutir com os favelados, que são os mais interessados, pessoas que estão nas favelas. Fizemos uma reunião, fiz a segunda reunião, a terceira reunião não foi ninguém. Aí pedi um amigo meu que está no nosso grupo, vem o que houve, o que está vendo? Porque a minha ideia era o pessoal não tem nem dinheiro para ir para passagem. Não tem dinheiro para passagem. Eu te falei isso ontem. Eu sei. Não me falou, mas eu conheço o movimento social e tal. Mas isso tem que... não pode fazer... Não, pode desistir, professor. Não, de jeito nenhum. Esse ano é o ano da campanha da fraternidade. O tema da campanha da fraternidade, da Igreja Católica e das outras igrejas que estão irmanadas lá, é serviço público. E eu estava explicando para um dos formuladores da campanha, você não tem serviço público sem finanças públicas, sobretudo o serviço público de interesse direto da população, que é saúde, educação e segurança. Tá certo? Tem que ter dinheiro. Acontece o seguinte, os estados estão quebrados, tem 17 estados quebrados, os outros mais ou menos. Então, se você não resolver o problema dos estados, financeiro dos estados, você não tem serviço público. Pode esquecer. Está aí o cara aqui que tomou posse agora, aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, já descobriu que em julho acaba o dinheiro. Tá certo? Então, essa questão tem que ser resolvida, e eu acho que a forma de resolver isso é você reconhecer a nulidade da dívida dos estados junto ao governo federal. Mas disso a gente fala oportunamente em outra ocasião. Ok, professor, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez aqui, traçando aí um panorama da sua visão sobre esses primeiros passos aí desse novo governo. Eu queria agradecer a sua audiência, a sua paciência de estar aqui acompanhando mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania. Quero dizer a você que você pode acompanhar a grade de programação da TV Comunitária pela internet, pelo www.tvcomunitariatudojunto.rio.
E eu deixo aí o nosso telefone, o nosso e-mail, mais uma vez, para você interagir com a gente, ajudar a fazer a TV Comunitária do Rio, com críticas, sugestões, propostas, e até um próximo núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.